Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal MedPílula. Quem fala com vocês é o Cássio e hoje nós vamos conversar sobre os exames complementares na anemia. Bom, pessoal, o primeiro exame que a gente vai falar é o hemograma. Ele é o carro-chefe no contexto das anemias e ele tem alguns parâmetros que a gente observa. O primeiro parâmetro é o VCM, que é o volume corpuscular médio, ou seja, qual que é o tamanho médio dessas hemácias. E o seu valor de referência é de 80 a 100. O segundo parâmetro que a gente observa é o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, ou seja, quanto de hemoglobina, a massa de hemoglobina que tem nessas hemácias. E o seu valor de referência é de 28 a 32. O outro parâmetro que a gente observa é o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. E ela vai mostrar para a gente um percentual dessa concentração de hemoglobina em cada hemácia, a média, e fica entre 32% a 35%. Outro parâmetro muito importante é o RDW, e ele vai relacionar com o VCM também. O RDW é o índice de anisocitose, ele mede a variação no tamanho dessas hemácias. Elas estão com um tamanho muito diferente. Tem uma muito grande e outra muito pequena, por exemplo. O seu valor de referência é de 10 a 14%. Nós temos também os leucócitos, que ficam entre 5.000 a 11.000, e as plaquetas, que ficam entre 150.000 e 450.000. Falando um pouco dos reticulócitos, eles são os precursores imediatos das hemácias, como eu disse no vídeo anterior. E o seu valor de referência é de 0,5 a 2% do total das células vermelhas, das hemácias, o que corresponde a algo próximo entre 25.000 e 85.000. Ou seja, uma reticulocitose, ou seja, o aumento do número de reticulócitos indica para a gente que a medula óssea está hiperproliferativa, ou seja, ela está produzindo muito reticulócito, ela está produzindo muita hemácia. Outro exame que a gente tem é a hematoscopia, que é a análise visual do sangue, ou seja, é feito um esfregaço do sangue periférico e é feita a avaliação morfológica, ou seja, da forma dessas hemácias. Um outro exame que a gente tem é a bioquímica sérica e nele nós vamos pesquisar as escórias nitrogenadas, por exemplo, a ureia, porque ela relaciona-se com a doença renal crônica. E qual que é o papel da doença renal crônica nisso? A doença renal crônica ela impede, o paciente ele tem uma deficiência de eritropoetina, ou seja, a eritropoiese dele está prejudicada, ele não vai produzir hemácia de forma adequada. Por isso que a gente pesquisa as escórias nitrogenadas. Nós vamos pesquisar também o hepatograma, vamos ver o TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, vamos ver a albumina, o tempo de protrombina para ver a questão da coagulação, vamos pesquisar também a bilirrubina total e frações. Por que a bilirrubina, principalmente nesse contexto? Porque, por exemplo, a bilirrubina indireta, se ela estiver aumentada, indica que há a presença de uma anemia hemolítica, ou seja, está tendo um processo de destruição de hemácia acelerado, porque um dos subprodutos da destruição da hemácia é a bilirrubina. Nós vamos também avaliar a cinética do ferro, que é um dos componentes necessários para a produção das hemácias, a vitamina B12 e o ácido fólico, que estão envolvidos no processo de maturação das hemácias. E o mielograma, que é um aspirado da medula óssea. Ele é o exame assim, padrão ouro das anemias, mas ele é reservado quando o diagnóstico não é possível por outros exames ou quando a gente suspeita de leucemia e mieloma múltiplo, por exemplo.
Bom, pessoal, quanto aos exames complementares, é isso. Se você tem alguma dúvida, coloca aí no comentário que a gente vai conversando e discutindo sobre os exames complementares. Se você gostou, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Obrigado.